Uma série baseada em terror gótico e terror cósmico, nas mãos de Guilherme Del Toro, recheada de atores desconhecidos e com diretores experientes. Tem tudo para dar certo? Fique com a gente depois da vinheta. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Perdidos no Tempo. E a gente está aqui com esse episódio falando sobre os Gabinetes de Curiosidade de Guilherme Del Toro da Netflix, que é uma antologia sobre terror, um terror gótico e terror cósmico, né? Aquele terror de Lovecraft. E como a gente já diz, a antologia são 8 episódios, cada episódio mais ou menos com 1 hora, mas com seu próprio elenco, baseado no seu próprio conto, ou seja, uma história bem fechada. E eu já quero, antes de passar a palavra para meus amigos, eu já quero dizer que eu gostei muito, mas muito, do nome, Gabinete de Curiosidades. Porque Gabinete de Curiosidades é algo que realmente existiu e funcionava mais ou menos ali na Europa renascentista. Algumas pessoas muito, muito ricas tinham que seriam museus. E eles tinham crânios, muita coisa falsa, inclusive, muita coisa de cultura popular ou superstição, por exemplo. Isso aqui é a roupa da mulher que virou fantasma. Isso aqui é o sangue de dragão. Isso aqui é um ovo de uma criatura extraterrestre, o ovo de um, sei lá. Era muito nessa pegada. Tinha também coisas que eram diferentes para aquela cultura, que eram oriundas de explorações, mas também tinha muitas lendas lendárias. Então, assim, quando o Guilherme Del Toro traz isso, e aquela abertura dele, que é fantástica, um gabinete de curiosidades, cara, isso você vê que tem todo um primor, e ela foi muito bem pensada, bem planejada. E se eu acho que tem um ponto alto essa série, é realmente o cuidado que eles tiveram em contar essas histórias de terror. E o que vocês acharam, meus amigos? Eu sei que tu ia dizer que o ponto alto era só o gabinete, porque os episódios tu não... Não, eu vou deixar essa parte para daqui a pouco. Bora começar as coisas falando bem. Não, fora de sacanagem agora, porque assim, eu acho que assim, o problema de toda antologia, pelo menos para mim, é porque assim, dificilmente todos os episódios vão ser legais, né? Então nessa, vamos lá, eu acho que eu gostei talvez da maioria ou da metade. Tem, na verdade, só um que eu achei chato realmente, apesar de ter uma boa ideia, a gente deve comentar mais para frente, né? Mas assim, no geral, eu gostei. Eu acho que algumas pessoas talvez fiquem meio perdidas, porque muitas histórias elas têm um final meio aberto, assim, ou um final que não é exatamente um final, né? A história para ali simplesmente no momento, então de repente você cria toda aquela expectativa de estar esperando alguma coisa além e pá, acabou, né? Tem gente que gosta desse tipo de final, tem gente que não gosta. Mas no geral, para a gente começar aqui a conversa, todos os episódios são pelo menos interessantes, ou pelo menos têm ideias interessantes, né? A produção, né? O aspecto técnico está muito bacana, como o Oswaldo falou, né? Diretores de peso, eu acho que a medida certa no elenco entre rostos conhecidos e rostos não tão conhecidos, né, para ninguém se sobressair muito assim, tal. Então eu acho que é uma série interessante. Eu não sei se ela vai ter uma continuação, não sei se tem outras temporadas já previstas, mas eu acho que ela começou de uma forma legal, na minha humilde opinião. Sei que vão discordar de mim aqui, mas tudo bem. Eu, assim, é o que eu tava falando com vocês antes da gente gravar, né? Esse tipo de horror, né? Esse tipo de terror, eu gosto de ler. Eu não gosto de ver. Então, assim, já não é pra mim, sacou? A série não é pra mim, eu não sou o público-alvo da série, sacou? Concordo com o Fábio, ela é muito bem feita. Concordo com o Oswaldo que existe um cuidado enorme, cara, na preparação, nas ideias. Tudo isso é muito legal, mas eu, particularmente, eu gosto de ler esse tipo de coisa. Eu gosto de ler o Lovecraft. Eu não gosto de ver o Lovecraft. É um troço que, não, para mim, não combina muito bem com o que o cara escreve, sabe? É um troço meio... Eu acho estranho. Porque o bacana do Lovecraft é ele não mostrar, ele não fala muito bem o que é a criatura, né? Assim, você sempre imagina mais do que está escrito. E aí eu acho que funciona, né? Porque aí depende de cada pessoa. Tem gente que vai sentir mais medo, tem gente que vai ficar mais apreensiva e tal. Então, assim, na hora que vai pro vídeo, eu não vejo muita graça, não. Mas até onde eu consegui ver, eu não achei horrorosa a série. Só não é pra mim. Só não é pra mim, não funciona comigo.
Cara, e pegando isso que o Loreto falou, pessoal, acho que é uma das coisas que a gente mais gosta aqui de fazer esses programas, é para quem justamente está querendo conhecer, está querendo acompanhar e o cara está na dúvida, será que vale a pena eu assistir esse filme? Será que vale a pena eu assistir essa série? O que eu estou esperando deles? Então, não te prepara para vir pegar susto, para ser uma pegada assim de um terror mais gore, uma coisa mais pesada, porque eu acho que os contos escolhidos eles têm meio que uma reflexão, um enfoque, uma crítica por trás. Existe, não vou dizer que é uma mensagem, mas existe um algo mais ali para ser trabalhado, muito mais do que o terror em si. Acho que um grande exemplo disso, eu gostei de 2 episódios. Eu gostei do Lote 36 e do 7º, que é a Inspiração. O Lote 36 é do Guilherme Del Toro, né, o primeiro, e tem todo o terror, ele te leva ali para isso, você fica na expectativa do demônio que vai aparecer e como vai ser, só que enfoca é o cara que é um escroto pra caramba, entendeu? Que é um cara racista, preconceituoso, xenófobo, e o próprio final dele. Então, todo episódio, ele tem isso muito presente. É o terror com lição de moral, é isso? Porque eu não sei se chega a ser uma lição de moral com o Rimeu Gorpo falando no final, sabe? Não chega a ser isso assim, tão direto. Mas tem ali uma mensagem. Tem ali coisas que são mais do que o terror em si. Sim, sim, sim. Não, assim, só para esclarecer também, tem só 2 contos, né? 2 episódios que são baseados em contos do Lovecraft. Salvo engano, tem 2 do Guilherme Del Toro também, esse que tu falaste e o último, e os outros são de autores diversos. Só eu concordo contigo, eu acho que tirando os do Lovecraft, que já é mais ou menos aquela coisa que a gente conhece, né? Os outros, eles têm uma preocupação de apresentar algo que vá além do terror. Não é o monstro pelo monstro, né? Sempre tem um diálogo interessante, uma ideia interessante, uma história por trás ali que tenta levar a história para algo além do mero susto, né? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Eu acho que tem episódios que podem dar alguns sustos em algumas pessoas que se assustam com mais facilidade, mas no geral não é aquele negócio que vai te dar medo, e tem episódios que de fato não vão te dar medo nenhum. É só a questão da crítica e talvez do suspense, se você quiser arriscar alguma coisa ali, mas eu não acho que seja uma série voltada para aquele terror mesmo, no sentido de provocar algum susto ou alguma angústia. Eu não vejo dessa forma. É que o andamento de alguns episódios é muito lento, né, cara? Muito lento. Olha que eu gosto de séries, né, mais lentas e tal, mas aí, bicho, teve uns ali que acho que eu até dormi, velho, nem sei. Porque ficou muito lento, cara. Né? Aí acaba que você perde até o fio da meada, sabe? Você começa a olhar o celular, vai ver o relógio, você acaba perdendo alguma coisa. Só uma coisa interessante também, acho que de comentar aqui. Como é uma antologia, são histórias diferentes, como a gente comentou aqui, mas cada episódio também tem um diretor diferente. Sim, sim. E isso talvez prejudique um pouco nisso que tu estás falando. Né? Então tem episódios, eles todos são mais ou menos lentos, mas tem uns que são bem mais lentos que os outros, né? Então essa inconstância, vamos dizer assim, no ritmo de contar a história, talvez incomode também. Inclusive aquele que o Oswaldo adorou, né? O da beleza lá, da mulher, como é que é, Oswaldo? Por fora. É esse aí que você adorou, esse, não foi? E nisso que vocês estão falando, eu acho que esse episódio, que é o episódio 4, ele é o que melhor resume o lado ruim da série, né? A lentidão para se contar, para as coisas desenrolarem. E aí acontece de você pegar o celular, de você ir no banheiro, fazer outra coisa e perder aquela empolgação com a série. Então, por fora, a televisão, ela te manipulando, fazendo efeito. É uma história que já foi contada, é até baseado num webconto, mas essa história já foi contada em vários outros programas, em animações, enfim. Eu acho que tem animação... The Boys, inclusive, que é uma pegada muito mais parecida com essa droga, exatamente. E bem mais interessante, que você começa a utilizar um creme e aí você consegue ficar bonita, digamos assim, para alcançar. Ela tem um enfoque, não é tão imediato, só que o episódio é muito arrastado e não te entrega no final nada de novo. Os atores estão bacanas, a ideia é bacana, a crítica social é bacana, o final é bacana, só que a execução é muito chata, muito arrastada. Esse foi o episódio que eu menos gostei e eu concordo com tudo que tu falaste. Para mim, o problema aí, no caso, foi a execução. O episódio não conseguiu prender a atenção, apesar de ser uma ideia muito interessante, né? Só que, assim, eu acho que
Na verdade, isso é uma coisa que perpassa por alguns outros episódios também, né? Tem ideias boas que às vezes ou não são desenvolvidas, que é aquilo que eu estava comentando no início, né? Quando você acha que vai ter aquela grande reviravolta, aquele negócio, o episódio simplesmente acaba, né? E às vezes, né, não chega em lugar nenhum. Né? A ideia não é desenvolvida. Ainda assim, eu pelo menos consigo aproveitar, porque eu tento pelo menos, né, guardar algumas ideias bacanas quando eu vejo, para usar numa mesa de RPG, para usar como referência, para alguma coisa assim tal. Então, por mais que o todo não me agrade, quando eu tenho uma ideia legal, alguma coisa bacana, eu procuro segurar aquilo na memória e aí se torna um episódio legal para mim, porque me deu a ideia, entendeu? Mas não que ele no todo seja bacana. Nesse sentido, Fábio, como foi você que mais gostou, ou mais apreciou, seria melhor dizendo, quais foram os episódios que tu mais te prendeste? Olha, eu gostei do primeiro, do lote 36. Eu gostei do segundo, dos ratos lá. Apesar de ser aquela coisa mais básica, assim, né? De caçada e tal, alguma coisa assim. Eu achei interessante, achei legal. Eu gostei do episódio 7. Como é o nome? A inspeção. A inspeção. Só que esse é um daqueles que termina e tu... Tá, mas e aí? E o resto, né? Mas ele tem um visual bacana, os atores estão legais também e tudo mais. Gostei do último episódio do Murmúrio, né, dos pássaros. Achei legal também. Gostei do modelo de Pickman, que é um dos que está baseado no conto de Lovecraft. Aí já foi em 5, né? Então já gostei de mais da metade da série. Né? O que eu não gostei foi o da menina, né, do creme, que tu acabaste de falar. Por Fora e Os Sonhos na Casa da Bruxa. Isso, que é o outro episódio baseado no Lovecraft, mas não é que ele seja ruim, mas é porque simplesmente o Lovecraft se perdeu ali, né? O Lovecraft criou o horror cósmico porque ele não queria lidar com o terror, com o horror sobrenatural. Aí os caras vão adaptar a história e transformam a história num sobrenatural comum. Né? Comum que eu digo assim, que não tem nada de cósmico, que não tem a pegada do Lovecraft. Né? Eu estava até olhando um pouquinho do conto, porque faz tempo que eu li. Pô, tem uns lances bizarros, né? Como é de se esperar do Lovecraft, né? Negócio de ângulo, de dimensões, Nyarlathotep, o cacete. E a adaptação não tem nada disso. É um negócio do fantasma com a bruxa, blá, blá, blá. Então, por isso eu achei que foi fraco o episódio. Ele não é ruim tecnicamente, mas para ser uma adaptação do Lovecraft, deixou a desejar nesse sentido, né? E esse episódio 6, Sonhos na Casa da Bruxa, é com o ator que faz o Harry Potter, né? Sem ser o Harry, eu esqueci o nome dele agora. Mas enfim. O Vinho lá. Isso, com o Vinho. Assim como o último, 8º do Murmúrio, é feito com o Andrew Lincoln, que é o xerife de Walking Dead. Então, assim, você tem bons atores. O Murmúrio é um outro exemplo, que é uma ideia super legal, é do Del Toro também, né? Uma ideia que ele teve enquanto ele estava nas férias, né? Se o padrão de voo dos pássaros significaria alguma coisa a mais e tal. Só que eu reconheço que esse aí ele pode ser um pouco cansativo, porque a execução dele é lenta e no final, assim que você vai entender. E também não tem nada de extraordinário. É uma história competente, bem contada, mas nenhuma grande reviravolta, assim, né? Em termos de narrativa. Falando nesse da inspeção, que é o episódio 7º, é um episódio que ele começa muito bem, com várias expectativas, com uma pegada ali dos anos 70, anos 80, todos eles inclusive se passam, né, nesse mesmo período, e cara, você vai achando que essas coisas vão desenrolando, você vai esperando alguma coisa muito interessante vai acontecer, muito interessante, e são vários personagens ali, tanto assim, os antagonistas como os protagonistas, que você está esperando alguma coisa deles. É bem desenrolado, é bem plantado esse passo a passo das dicas. E de repente, quando chega no ápice ali do final do episódio, é um negócio acelerado, cara, que não explora, tipo assim, eu fiz tudo isso aqui, tudo interessante, eu te prendi até agora para resolver de uma forma banal e pronto. Me lembrou aquela velha maldição que existia nos filmes do Stephen King, né, dos antigos. Nossa. O filme era fantástico e tal, que chegava na meia hora final, esculhambava tudo, cagava, tudo apressado. É a mesma coisa, assim, o episódio é interessantíssimo, chega no final, bora, que tem que acabar e... Um outro fato também, Fábio, que eu vi, Loreto, foi que eu vi, apesar de serem só 2 contos de Lovecraft, eu vi talvez algumas questões, algumas pegadas de Lovecraft em outros episódios.
Sim, sim. Eu acho que tem uma inspiração, vamos colocar assim, né, de Lovecraft nos outros episódios. Pelo menos, não sei se em todos, mas numa parte deles, sim. Bem sutil alguns, talvez, tipo assim, nesse sétimo, a criatura, o próprio Ratos do Cemitério também tem uma outra criatura ali. Enfim, é como se tivesse alguma coisa ali também, sempre flertando com esse horror cósmico. É meio que o fio condutor, assim, né? Mas às vezes, em alguns momentos, ele tá meio apagadinho, esse fio condutor, né? Às vezes é só um perfuminho, assim, do que é o Lovecraft na realidade. Na realidade, acho que nenhum é muito Lovecraft. Até hoje eu não vi nada assim que se compare ao que o Lovecraft escreveu, né? Eu nunca vi audiovisual assim, algo que chegue perto da sensação que eu tinha quando eu li Lovecraft, né? Mas os caras estão tentando, né, velho? Vamos ver. Uma hora acho que eles conseguem. Eu acho difícil, É porque bem assim, o complicado. Lovecraft, ele tem uma maneira complicada de escrever, começa logo daí, né? Então tem gente até que acha chato ler os Sim, contos de Lovecraft, porque é uma leitura mais difícil, vamos colocar assim. E ele deixa muito a cargo da tua imaginação as coisas. Então, exatamente. ele fala, mas ele não explica, ele fala um pouquinho ali e tal, ou então ele usa umas palavras vagas para descrever aquilo ali, para que a tua mente preencha as lacunas. Então, quem tem imaginação consegue ir mais além, quem não tem tanta fica meio ali, tá, mas cadê o resto? Cadê e tal? Né, Mas várias histórias do Lovecraft também terminam assim, ele é vai, isso vai, vai, mesmo. no final é isso, É isso né? aí. É isso é Lovecraft, cara. Vocês acham que vai ter uma segunda temporada? Eu gostaria de ver, não sei se vai ter, mas eu gostaria, porque eu, Eu eu acho que achei vai. uma produção interessante. Eu acho que vai porque não tem nada parecido rolando e tem um público que realmente gosta muito desse tipo de narrativa, esse tipo de tema. Então eu acredito que vai para frente. Tem aquele carinha que, né, que faz aquelas séries para Netflix, que fez a Missa da Meia-Noite, que fez a Mansão. Mas é outra É pegada outra ali, né? pegada. Mas eu só consigo me lembrar de terror, assim, um esquema meio. É isso, Ali, né? ali é um subgênero que só existe na minha cabeça chamado terror sentimental. Né? Esse cara aí. É outra pegada. Eu gosto dessas subs do Fábio, cara. Acho É, bacana. Acho legal. vocês gostaram, pessoal? Já assistiram a série? Estão a fim de assistir? Ou não vão assistir depois desse episódio? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, dá uma passada no nosso canal de resenhas, nosso Instagram. Até o próximo episódio, pessoal. Falou, gente. Um abraço. Falou.